Você sabe, quando nós falamos a respeito de autoridade do crente, eu quero começar com você lá em Efésios capítulo 1, no verso 19. Nós vamos navegar um pouquinho a respeito desse tema, e que para mim esse tema ele é muito importante, eu vou dizer para você por quê, e eu vou contar um pouco do meu testemunho. Mas vamos ler lá Efésios capítulo 1, no verso 19. Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque essa é a sua palavra. E a tua palavra diz que ela não volta vazia sem antes cumprir os seus propósitos, seus efeitos. Pai, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, porque o Senhor dá um decreto sobre a terra e a tua palavra corre velozmente. Pai, obrigado, Senhor, porque a palavra que vos tenho dito é espírito e é vida. Pai, obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo, para destruir sofismas, destruir fortalezas. Então, Pai, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da sua palavra, sendo colocado por terra em nome de Jesus, e você diz? Amém. Amém. Deixa eu começar com uma história para vocês. Quando eu fui fazer o rema, eu e minha esposa, nós congregávamos numa outra denominação, e nós estávamos lá, e nós somos muito gratos por essa denominação, e que nós congregamos, foi um tempo de crescimento, onde nós aprendemos muitas coisas da parte de Deus. E eu estava fazendo o rema, e tem uma matéria no rema chamada Cristo, aquele que cura. Eu estava tendo aula com o professor André. E eu me lembro que eu estava tendo essa aula com ele, e ele, de uma forma muito dinâmica, uma forma muito divertida, dando aula. E naquela igreja que eu congregava, eu tinha uma sala de ensino. E eu estava dando aula. Pastor, o senhor não pode me repreender, ainda bem que não estamos gravando aqui, senão a doutrinária vai me amarrar aqui. Eu estava dando aula de cura e libertação e cura interior, olha que coisa maravilhosa. E aí, amados, eu falei para vocês não rirem. Aí, eu estava tendo aula com o professor André, e eu estava do meu lado, tinha um amado, um padrinho nosso de casamento, que ele vira para mim e fala assim: e agora, o que você vai fazer? E sabe, amados, naquela noite... na noite seguinte, eu fui dar uma aula naquele curso, a minha cabeça já estava toda bagunçada. E aí eu virei para o pastor Janduí e falei: pastor, que bagunça é essa que o senhor fez na minha cabeça? E ele cita o que Reagan diz. Ele falou: não, eu não baguncei a tua cabeça, eu só liguei a luz e a bagunça já estava lá dentro, amém? Eu só estou colocando em ordem. E eu me lembro que naquela turma que nós estávamos dando aula naquela igreja, a esposa do pastor vira para mim e diz assim: Wilson, quero te falar algo muito sério. Você está mexendo com coisas perigosas do reino do Espírito. Eu tinha uma sala de mais ou menos 30 alunos. Quero te falar algo muito sério. Você está mexendo com coisas perigosas do reino do Espírito. Eu tinha uma sala de mais ou menos 30 alunos. E aí eu viro para ela e falo assim: mas por que você está falando isso? Ela fala assim: você não tem medo das retaliações do inferno? Aí eu me lembrei do professor André. E o professor André, ele falou algo muito interessante, que está lá em Lucas capítulo 10, no verso 19, e diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga nada. Não, você não está crendo, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eu mostrei esse texto para a esposa do pastor, eu falei: pastor, tudo bem, esse negócio que o senhor deve estar falando deve ser cruel mesmo, mas a Bíblia está falando que nada, absolutamente nada, me fará dano. E ela olha para mim e fala assim: eu falei: então não estou entendendo, você está falando para eu ter medo da retaliação, mas a Bíblia está falando que nada, absolutamente nada, sabe, Lucas ele está até fazendo uma ênfase, ele está falando: rapaz, não vai acontecer nada, diga nada. Aí ela fala: mas sei, porque a revelação não tinha chegado. E eu viro para ela e falo assim: a teologia, eu chamo isso de dou aula de doutrinas básicas, e eu chamo isso de ou doutrina do inferno, ou teologia do inferno, porque na verdade essa doutrina
da retaliação é uma doutrina para te paralisar contra as obras do inferno. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E sabe, para você ter uma ideia do que significa essa palavra prevalecer, quando Jesus está falando no grego, é a mesma expressão. Quantos aqui já viram a tropa de choque entrando em combate? Ela tem um escudo, eu gosto deles batendo no escuro, dá um negócio, né? Quando você fala, rapaz, né? Sabe quando você assistiu Tropa de Elite, que você saiu de lá falando, rapaz, eu sou poderoso agora, né? Mas as portas do inferno não vão prevalecer, é exatamente a tropa de choque andando. Ou seja, é uma resistência ativa. Ou seja, você vai avançando e o inferno tem que recuar. Aí eu viro para a esposa do nosso pastor lá naquela época, e eu falo para ela assim, a teologia ou a doutrina da retaliação é a doutrina do medo. É a doutrina onde coloca Satanás acima de Deus, acima da autoridade que foi delegada sobre a sua vida. Porque em aula de fundamentos da fé, você acaba aprendendo que um dos inimigos da fé é o medo, é a dúvida. E aonde que Satanás ele te paralisa? Através do medo. E a Bíblia vai dizer que o perfeito amor faz o quê? E se eu não estou aperfeiçoado no amor, a Bíblia vai dizer na versão original, lá no grego, vai dizer que a palavra será perturbado é culpa ofensiva de penalidade. Ou seja, porque eu não conheço, preste atenção nisso, porque eu não conheço o perfeito amor, eu vivo em penalidade. Ou seja, eu vivo em sofrimento. Então, se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou viver falando, rapaz, se eu me levantar, Satanás ele vai se levantar contra mim. Mas a Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 18, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás, onde? Sabe, o lugar mais alto que Satanás tem que olhar é escrito aqui, CNS. Eu não sei qual é a marca do teu sapato, mas é o lugar mais alto que ele tem que olhar. Sabe, eu não vim aqui para te animar, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia está dizendo que ele te deu poder e autoridade. Esse poder e autoridade, ele não diz respeito apenas e tão somente para você expulsar demônios. Não diz apenas e tão somente para você impor as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Sabe, não me entenda mal a forma como eu vou falar, mas isso é marginal. Isso é consequência da autoridade, do revestimento que está sobre você. Amém? Então, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, isso muda toda a nossa realidade. Mas onde tudo isso começou? Bom, então eu quero que você vá lá comigo em Gênesis, no capítulo 1. Amém? Gênesis capítulo 1, no verso 26. Você já conhece esse texto, e creio que isso vai trazer uma revelação, um nível de consciência para você. Amém? Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga, domínio. Domínio significa governo. Sabe, você foi feito para exercer domínio, você foi feito para governar. E aí ele continua, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou. A palavra aqui, imagem, no grego, ou melhor, no hebraico, significa tselem, ou selém. E essa palavra, ela não simplesmente denota como uma escultura, amém? Como um Michelangelo que fez uma escultura. Mas essa palavra, selém, significa aquele que recebeu a autoridade delegada como um vice-rei do Criador. Eu acho que você não entendeu. Salmo 115, 16 diz, os céus pertencem ao Senhor, a terra foi dada aos homens. Deus, ele fez o homem à sua imagem para exercer o mesmo nível de governo e domínio na terra como é exercido no céu. Isso é a palavra imagem. Sabe, imagem não é você olhar para o seu irmão e falar assim, que rostinho bonito. Mas significa que você foi feito num nível de autoridade e governo nessa terra. Então, quando Deus ele me fez, ele te fez e me fez num nível de autoridade como um representante de Deus nessa terra. Mas não para por aí, porque ele fala aqui, nós somos feitos também à sua semelhança.
E a palavra semelhança diz respeito aos atributos e caráter de Deus intrínsecos a Ele. Nossa, que monte de palavra difícil você falou em línguas. Não, eu estou dizendo para você que você foi chamado para manifestar o aspecto moral, o caráter e os atributos de Deus. Ou seja, por fora você é revestido de autoridade, por dentro você foi chamado e desafiado a ter um nível de consciência da autoridade que você tem. Por isso que lá em João, vai dizer, 1 de João, vai dizer que assim como Cristo andou nessa terra, nós devemos andar como? Você consegue imaginar, sabe? Preste atenção numa coisa, eu faço um trabalho no sistema prisional. Amém? Eu faço parte da equipe do Rema no sistema prisional e nós temos feito um trabalho maravilhoso ali no CDP, no Presídio Feminino, no Romão Gomes. E sabe de uma coisa? Quando você entra naquele lugar, você vê exatamente como os detentos andam. E é impressionante, todos andam na seguinte postura, com as mãos para trás. Por favor, não vai olhar que todo mundo está com a mão para trás, é detento, amém? Mas eles andam com a mão para trás, com aquelas mesmas vestes, todo mundo igual, olhando para o chão. E se você que é civil passa do lado deles, eles imediatamente se viram para a parede. Sabe, tem muito crente andando como um detento, porque ainda não entendeu quem é em Cristo. E sabe, quando você tem aula de justiça de Deus, você entende que você em Cristo, você é feito justiça de Deus, e porque você foi feito justiça de Deus, você anda de uma forma altiva, você anda de uma forma, sabe, de uma forma diferenciada, você anda mesmo com peito de pombo, sabe, quem é você? Ei, eu sou a justiça de Deus. Ei, quem é você? Eu sou filho de Deus. Ei, quem é você? Eu sou filho do Altíssimo. Ei, eu sou herdeiro de Deus, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Sabe, você não é o vermezinho de Jacó. A palavra do Senhor diz que você foi feito para dominar, você foi feito para exercer governo. Sabe, eu não estou aqui para te animar, eu estou aqui para falar a revelação da palavra. Em Salmos capítulo 8, no verso 5, diz assim: fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. A palavra coroar no hebraico é atar, e essa palavra significa cercar. Ou seja, Deus ele te cercou de honra, ele te coroou de honra. Sabe, preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que Satanás, ele estava, o nome Lúcifer, amém? Ele estava na frente de Deus e ele manifestava a glória de Deus. Ou seja, é como se ele estivesse se refletindo diante do espelho, porque ele refletia, amém? Ele não manifestava, ele refletia, diga, Satanás refletia. Mas eu manifesto. Sabe por quê? Porque a glória de Deus foi inserida dentro de você, não para que você dividisse a glória do Senhor, mas porque você foi coroado de glória. Mas sabe, amados, infelizmente, o pecado entrou. E quando o pecado entra, aquela posição de governo e autoridade, ela é cedida para Satanás. A Bíblia vai nos dizer, lá em Lucas, no capítulo 4, preste atenção nisso, em Lucas, capítulo 4. Quando Satanás fala assim, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar toda essa autoridade para você. Deixa eu te fazer uma pergunta, o diabo estava falando alguma coisa errada? Quem que deu essa autoridade para ele? Só que preste atenção numa coisa, Jesus não sucumbiu a essa expressão. Porque lá em Mateus capítulo 28, o próprio Cristo diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em meu nome, porque a mim me foi dada toda a autoridade. Sabe, Satanás queria que Jesus pegasse um atalho para que o sacrifício não fosse feito, mas somente viria a restauração da autoridade que eu e você experimentamos hoje, porque Jesus ele passou por aquilo que diz respeito à cruz. Certo pregador disse que a cruz é o púlpito onde o amor foi pregado. Sabe, quando o homem ele peca, e eu quero que você preste atenção nisso, vai lá comigo em Gênesis capítulo 3, no verso 9. Eu estou indo muito rápido, porque depois em casa minha esposa já falou que eu estou indo rápido. Então melhor eu obedecer do que sacrificar, amém, amados? Ah, ela já fez cara de brava, misericórdia. Amém? Isso é submissão, amados. E eu vou te explicar por quê. Submissão diz respeito a estar debaixo da mesma missão.
e um e o outro promovemos um ao outro. Amém? Eu amo quando minha esposa está comigo, porque ela puxa a minha orelha e ela fala: você está indo muito rápido, você já passou o tempo. Amém? Mas sabe, em Gênesis capítulo 3, verso 9, diz assim: e chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Preste atenção numa coisa, essa palavra, onde estás, no hebraico significa aikerá. E aikerá não é onde estás no sentido de geografia. Essa expressão não é que, preste atenção com todo respeito e reverência, não é que Deus ele perdeu os seus óculos e falou assim: Miguel, pelo amor de Deus, onde estão meus óculos? Perdi os meninos, não consigo achá-los. Não é que ele, Deus, porque afinal de contas ele já está meio velhinho, ele está de eternidade a eternidade, e ele está meio que esquecido, dizendo: onde estão os meninos? Não, essa palavra no hebraico significa: Adão, aonde você está em relação a mim? Adão, aonde você está em relação a mim? Eu te constituí, eu te coroei, eu te coloquei numa posição de domínio e governo. Só que alguma coisa aconteceu, e eu sei o que aconteceu, Adão, que você não está mais conectado comigo. Você entende? Deus não estava perguntando aonde eles estavam por uma questão geográfica. E você sabe a resposta que ele deu. A resposta que Adão deu foi: ouvi a tua voz no jardim e estava nu. Na aula de justiça de Deus você vai aprender o que é consciência de pecado. Porque agora entrou no homem, entrou na humanidade o que a gente chama de consciência de pecado. Agora entrou a culpa. E aí ele fala: eu tive medo. Até então o homem não tinha medo. Porque agora ele não é mais perfeito, porque o perfeito amor lança fora todo. Agora ele está temendo a Deus, ele está com medo de Deus. O temor aqui não é o temor de reverência, mas é o temor de medo. E me escondi. E por conta disso, quando entra o pecado na humanidade, porque entrou o pecado na humanidade, o medo entrou, a vergonha entrou, o senso de culpa entrou. O complexo de inferioridade entrou. Você lembra que eu falei sobre os detentos? Nós temos uma senhora na nossa igreja, que eu não canso de falar sobre ela. Quando ela entrou na igreja, ela foi fazer o discipulado conosco. E na aula do discipulado, Deus nos direcionou para falar um pouco sobre a justiça de Deus. E essa mulher, amados, você estava do lado dela, você tinha vontade de cortar os pulsos. Você falava assim: rapaz, não é possível um negócio desse. Como uma mulher dessa, uma senhora bonita, você não conseguia extrair dos lábios dela uma palavra de vitória, uma palavra de fé. Tudo que ela falava era derrota. Porque ela passou uma trajetória de alguns abusos, de algumas coisas na vida dela, e ela não entendia quem ela era em Cristo. E ela saiu daquela aula do discipulado, sabe, saltitando, como a Bíblia diz, como uma corça. Ela foi fazer o rema. Essa mulher hoje, quando você conversa com ela cospe o rema para tudo quanto é canto. Vai falar alguma coisa contrária para ela. Tem hora que eu tenho que falar: irmã, pelo amor de Deus. Ela falando: pelo amor de Deus não. Porque lá no rema, na aula tal, só falta ela falar: porque na página tal, o professor falou tal coisa. E o pior é que eu dei aula para ela. E tem hora que ela fala assim: mas você mesmo também falou isso. Eu falo: misericórdia. Mas sabe, amados, porque você não foi chamado para andar em inferioridade. Sabe, você não foi chamado para andar cabisbaixo. Porque o pecado faz com que você olhe para baixo, quando você dizendo para você mesmo: eu não valho nada. Sabe, eu me lembro eu não canso de contar essa história. Aconteceu isso no gabinete do nosso pastor Janduí. Uma moça entrou lá naquele gabinete com ele, e naquele dia ela se assenta na frente do pastor Janduí e fala: pastor, eu vim aqui pedir um aconselhamento. E a bem da verdade, pastor, é que eu sou fruto de um aborto mal sucedido. Minha mãe tentou me abortar 3 vezes. E pastor Janduí, naquele momento, teve uma nota no Espírito e abriu a Bíblia, lá em Efésios capítulo 1, no verso 4. Entregou a Bíblia e deu para ela ler. E lá diz que ela foi formada antes da fundação do mundo. E aquela mulher leu e falou: pastor, não estou entendendo, eu estou falando para você que eu sou vítima de 3 abortos mal sucedidos.
E o Senhor me manda ler esse texto, ele falou assim, presta atenção numa coisa, você não é fruto de um aborto mal sucedido, você é fruto do amor de Deus, porque antes de você passar pela madre da sua mãe, você estava no ventre do seu pai, Deus, ele te formou antes da fundação do mundo, você foi projetada nele. Pastor Janduí conta que essa mulher ela levanta e fala assim, para pastor, não preciso saber mais nada, fui curado e libertado. Ei, por quê? A palavra chegou. Sabe, aquela mulher que ela andava cabisbaixa, como dizendo, eu sou rejeitada, sabe, ninguém me atura, ninguém gosta de mim, agora ela sabe que ela é amada do Pai, porque o pecado trouxe isso para a humanidade. Você entende que um homem que foi coroado de glória, agora esse homem, ele perde a sua coroa. Mas sabe, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia nos mostra que Deus ele celebra 9 alianças, e você vai ter no Rema uma matéria chamada aliança de sangue. E dessas 9 alianças, amadas, uma específico, que é a aliança da inocência, ela, tirando essa aliança e outras duas, que é da terra e de Davi, que não diz respeito a nós, o povo de Deus, as outras, todas Deus celebra com o homem, e todas essas alianças o homem falha. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque em Hebreus 7:22 a Bíblia vai dizer que Jesus ele é o garantidor da aliança. Agora Deus ele reconcilia o homem consigo mesmo através de Cristo Jesus, 2 Coríntios capítulo 5. E aí quando ele está reconciliando consigo mesmo, é como ele querendo dizer, olha, agora é impossível que essa aliança ela se frustre. Ela é impossível porque agora eu estou celebrando comigo mesmo. E sabe de uma coisa, o beneficiário dessa aliança sou eu e você. É como um seguro. Eu fiz o seguro do meu carro, eu estou pagando, mas se eu bater o carro, quem vai ser o beneficiário desse seguro? Minha esposa, ou o carro do outro lado. Sabe, assim aconteceu. Agora preste atenção numa coisa. Se você tiver um aluguel, você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga? E se o fiador não pagar? Muito bem, você vai ter um despejo. Sim ou não? Mas agora, quem fez esse contrato de aluguel foi o próprio Deus com o seu Filho. E a palavra do Senhor diz que nele não há sombra de variação. A palavra do Senhor diz que toda palavra proferida por Ele não volta vazia. Ele está enredado na sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa daquilo que prometeu. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Então deixa eu te falar uma coisa, é impossível que a aliança celebrada na cruz venha a ser desfeita. Mas sabe, amados, é necessário que você entenda algo, e aí eu quero que você vá lá comigo em Gálatas, capítulo 4. Você está sendo abençoado? Amém. Gálatas, capítulo 4, verso 4. O apóstolo Paulo diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Preste atenção, quando que Jesus ele veio? Na plenitude dos tempos. Efésios 1 vai dizer assim, desvendando-se o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Sabe, Jesus, ele não veio fora do tempo, como aquela mulher que estava no gabinete do pastor, você também não veio fora do tempo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 24, que Jesus ele fala assim, que ele veio para cumprir o que a lei dizia, os profetas disseram e os salmos. Então, quando houve a convergência desses três, veio a plenitude dos tempos. Então, Jesus ele veio exatamente no tempo que Deus estabeleceu. Quando tudo convergia nele, quando todos os homens tentavam, pela força do seu braço, cumprir o que a lei estava dizendo, e era impossível. Eu gosto de fazer uma ilustração, a lei ela tinha 613 leis. E quantos se lembram daquele tabuleiro que você jogava, aí você comia as casinhas, aí tinha uma escada. Eu odiava aquela escadinha, que você voltava lá para o início. Quem se lembra desse jogo? Ó, só a senhora ali que confessou a idade, né? Amém. É isso aí. Tá certo. Aí preste atenção nisso. Na antiga aliança,
o homem tinha que cumprir todas as leis. Eu vou fazer uma dinâmica. É como se estivéssemos naquele tabuleiro. Você cumpriu 612 leis. Aleluia. Você está chegando no final. Chegou nas 613. Você caiu na escadinha e volta para o começo. Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 10, que anualmente o sumo sacerdote tinha que entrar ali e fazer a confissão dos pecados. E não havia a expiação, mas havia o aplacar da ira de Deus pelo sangue. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que o sangue de animais, de bodes, ele não expiava, ele só cobria. Você se lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Jesus vira e fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz de uma forma muito maravilhosa, dizendo assim, desde os mais velhos até o mais novo se ouvia cair as pedras. Por que a Bíblia está dizendo que desde o mais velho ao mais novo se ouvia cair as pedras? Ah, pastor, você está viajando nisso que você está falando. Porque anualmente você fazia a recordação do pecado. E então, naquele momento, Jesus ele deu um gatilho na cabeça deles, dizendo, vocês estão condenando essa mulher, mas todos os anos, você, desde o mais velho ao mais novo, tem que confessar o pecado, porque eu ainda não morri, eu ainda não ressuscitei, eu ainda não fiz aquilo que é o meu plano perfeito com o Pai. E aí você ouve caindo, é como se cada um naquela sua consciência de pecado, Jesus estabeleceu, ei, gatilho, você agora vai ter que refletir todos os teus pecados. Mulher, cadê os teus acusadores? Não, ninguém me acusou, nem eu. Aquela mulher experimentou aquilo que está escrito em Romanos, que não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela experimentou de uma antecipação. Amém? Então veja, para que nós possamos entender a restauração, a autoridade do crente, ela passa pela redenção. Ela passa pela crucificação de Jesus Cristo. Porque sem a crucificação, sem a sua morte e sem a sua ressurreição, não haveria a redenção. E se não houvesse a redenção, eu e você não teríamos o resgate. Não teria aquilo que nós dizemos como em Cristo nós somos nova criatura. Amém? Preste atenção numa coisa aqui. Eu quero que você vá lá comigo em Efésios capítulo 1, verso 19. Nós vamos ler de novo esse texto. Sabe, amados, quando nós entendemos a respeito do que é a autoridade do crente, você vai entender que você não vai andar mais da mesma forma. Amém? Você vai entender quem você é em Cristo. E é libertador isso. E agora você vai entender o porquê que em Efésios capítulo 1, verso 19, Paulo diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Preste atenção numa coisa. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, que Jesus ele se fez pecado, ele não se fez pecador, amém? Talvez se você estiver lendo ali a Bíblia NVI, vai estar escrito, ele fez como pecador. Essa tradução não está correta. O correto é, ele se fez pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Eu gosto de uma ilustração de Charles Capps, no seu livro 3 Níveis de Autoridade. E posso fazer uma bagunça aqui? Charles Capps, nesse livro, ele fala da seguinte forma, você se lembra que anualmente o homem, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, impor as mãos sobre aquele animal, que é aqui que surge a história do bode expiatório, amém? Não vamos entrar no detalhe. Então ele impunha as mãos ali, ele confessava o pecado, amém? Charles Capps faz uma ilustração, amém? Não é isso que está na Bíblia, mas é uma ilustração só para deixar claro. Lembra quando Jesus ele está na cruz, ele diz assim, meu pai, por que me abandonaste? João Batista viu Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Charles Capps ele faz a seguinte ilustração, quando Jesus estava na cruz, Deus, o sumo sacerdote, põe as mãos sobre a cabeça dele. E naquele momento ele confessa o pecado do mundo sobre Jesus. Meu pai, por que me abandonaste? E agora Jesus, ele é a tipificação do Cordeiro que foi imolado por mim e por você. Agora, quando Jesus ele morre, a Bíblia vai dizer, em Salmos capítulo 16, verso 10, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção.
Jesus, ele não foi corrompido, mas ele se fez de pecado. E agora Jesus, ele está no Hades, Jesus, ele foi para o inferno. E eu quero que você vá lá comigo, em Efésios capítulo 4, verso 9. Amém? Ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Sabe, a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 Pedro 3,19, que Jesus foi ao inferno, ao Hades, e pregou aos espíritos. Preste atenção numa coisa, Jesus não foi lá fazer uma campanha evangelística, amém? Jesus não chegou lá e falando assim, olha, vamos fazer uma campanha de cura aqui no inferno, não tinha um púlpito lá para ele dizendo, arrependei-vos, amém? Vamos deixar isso bem claro, isso é importante, amados. Na aula de escatologia você vai aprender um pouco mais sobre isso. Porque a Bíblia vai nos dizer, quantos aqui se lembram daquela passagem sobre o rico e o Lázaro? Lembra daquela passagem? Muito bem. Você se lembra que o rico, ele estava num lugar de tormento, mas Lázaro estava no seio de Abraão? Você se lembra disso? Muito bem. Jesus, ele foi pregar exatamente para aqueles que estavam no seio de Abraão. Porque todos estavam no seio de Abraão, e você aprende isso em Fundamentos da Fé, foram aqueles que creram na aliança. Qual aliança? Bom, Jesus, ele está falando com aqueles que creram na lei mosaica, aqueles que creram na aliança abraâmica, aqueles que creram na aliança noética, aqueles que creram na aliança adâmica. Então todos creram naquela aliança, estavam esperando naquele ambiente, mas por conta da fé deles, por isso que em Hebreus capítulo 11, diz que havia uma nuvem de testemunha. Amém? Preste atenção nisso. Então Jesus, ele vai ali pregar para esses espíritos, para aqueles que creram nas alianças. E ali nós vamos entender a respeito de que esses homens que estavam crendo, que creram, agora se cumpre o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 8. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Sabe, aqui começa o movimento sem terra. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele levou a chave do inferno e da morte. Literalmente, Satanás, ele foi despejado. Ele não tem casa. Você percebeu porque ele está furioso com você? Porque ele sabe onde você vai morar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Amém? Eu vou para que eu vá fazer morada para você. Não é que a morada não estava pronta, é que agora ele vai inaugurar o vivo e o novo caminho. Você está entendendo? Então agora Jesus, ele leva cativo o cativeiro. Por isso que quando eu e você morremos hoje, nós não vamos mais para o Hades, nós vamos direto para o seio de Cristo. Nós vamos habitar com Ele, e ali nós vamos esperar pelo grande julgamento. Qual julgamento? Amados, preste atenção, quem aqui já aceitou a Jesus? Agora estou falando sério. Quem não aceitou a Cristo ainda como Senhor e Salvador? Preste atenção numa coisa, isso é libertador. Na aula, quando eu falo sobre o juízo eterno, quem aqui espera que vai ter o grande PowerPoint de Deus? É que tem alguns alunos que já fizeram aula comigo, então já sabem do que eu estou falando. Sabe, amados, no tribunal de Cristo, não vai ter o PowerPoint. Não vai passar o videozinho falando, Zenilton, que feio que você fez aqui. Amém? Ali vai falar, Zenilton, você foi um homem fiel. E porque você foi fiel, aqui está o teu galardão. Se for passar algum videozinho, vai ser daquilo que você fez nessa terra com aquilo que Deus ele deu para você. Então, quando Jesus ele foi e levou o cativo o cativeiro, ele literalmente ele levou aqueles que estavam esperando em Cristo. Amém? Mas não para por aí. Bem, aqueles que estavam no tormento continuam no tormento, amém? Porque a Bíblia vai dizer, do ponto de vista escatológico, que eles esperam pelo grande trono branco. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Certa vez uma pessoa virou para mim e falou assim, você não pode me julgar, só Deus. Eu falei, você acha isso bom? Deixa eu te explicar o que é o grande trono branco. Né? Deixa eu te explicar o que é o grande trono branco. É melhor você ser julgado por mim, que eu julgo segundo a reta justiça. Eu julgo segundo a palavra. Mas se você quer ser julgado no grande trono branco,
saiba que o lugar vai ser de ranger de dentes. E o cheiro lá não é tão bom. Vá lá comigo, por favor, em Colossenses capítulo 2, no verso 15. Você está sendo abençoado? Amém. Sabe, agora você vai entender o que aconteceu na cruz. Então Jesus ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas ele não apenas e tão somente levou cativo o cativeiro. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na... Eu acho que deveria ficar mais animado, que ele triunfou dele na cruz. De quem? Dos principados e potestades. Esse é o mesmo principado e potestade que lá em Efésios, Paulo está dizendo que foi colocado debaixo dos pés de Cristo, debaixo do corpo de Cristo, e foi dado à igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E você está com essa cara amarrada nessa manhã. Você tem que saber, o único de cara amarrada aqui é Satanás. Tem que olhar e falar, rapaz, nessa manhã eles estão entendendo que eu posso ser atropelado. Sabe, Rick Renner, no seu livro chamado Na Zona de Combate, ele explica exatamente o que significa esse termo. Quantos aqui já assistiram o Gladiador? Lembra daquele filme Gladiador? Muito bem, o texto aqui está dizendo, e aí eu vou dar uma ilustração melhor. Você se lembra que no Carnaval de 2019, uma escola de samba fez uma patifaria como Satanás arrastando Jesus? Lembra disso? Satanás é tão mentiroso, tão mentiroso, tão mentiroso, que ele mentiu até como foi nesse texto. Porque, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Quando Paulo está descrevendo aqui, ele está descrevendo o Coliseu. Ele está dizendo que Satanás ele foi despojado e ele foi arrastado no meio do Coliseu, e todo o Coliseu, vendo que Satanás foi despojado, todos agora começaram a uivar, falando, cadê aquele poder todo? Cadê aquela força toda? Satanás foi desnudado. Mas essa palavra despojar no grego significa apekodomai, que significa Cristo realizou na cruz, por meio da sua morte e ressurreição, um ato soberano. Significa privação total de poder, status e autoridade do inimigo. Eu achei que vocês iam ficar mais animados. Porque despojar, eu vou de novo aqui, amém? É o ato de privação total de poder. Privação total de poder. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não tem mais autoridade sobre você e sobre a minha vida. Ele foi privado de poder. Mas não para por aí. Vai lá comigo em Hebreus capítulo 2, verso 14. Presta atenção, ele foi privado de poder, ele foi privado de autoridade. Amém? Hebreus capítulo 2, no verso 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que pela sua morte... Continua aqui, irmão. Gostei do irmão ali que está só no glória a Deus. Esse irmão já pegou pelo Espírito da fé. Destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. A morte e ressurreição de Cristo Jesus não somente tirou o poder de Satanás, mas destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte. Aonde está o teu aguilhão, ó morte? A palavra destruir aqui, em grego, é catargio. E catargio significa neutralização funcional. Tornar inoperante. Privar de eficácia. Ou seja, a vitória é descrita como desativação real do poder do inimigo. Glória a Deus, irmão. Você parou aí por quê? Tem um pastor que fala, crente que não faz barulho está quebrado, amém? Aquele está funcionando bem. Amém? Então veja, a primeira coisa que Jesus ele fez na cruz, ele levou cativo o cativeiro, ele desabilitou, neutralizou Satanás, ele tirou toda a eficácia do seu poder. Mas agora vamos lá para 1 João 3,8, porque quem sabe você fica mais animado.
Porque eu estou animado, porque quando eu começo a estudar isso e sei quem eu sou em Cristo, meu irmão, sabe, você é como um trator passando por cima de Satanás. Ele falou, rapaz, o que aconteceu comigo hoje? Porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo do teu pé. Ei, preste atenção, o apóstolo Paulo diz que nós já reinamos em vida. Aleluia, aleluia. Você conhece esse texto? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Então, para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. O que significa a palavra destruir aqui agora? Rapaz, espera aí. Você já falou sobre despojar, você falou sobre aquela outra destruição, e o que é agora? Meus amados, como dizem Amós, capítulo 9, lá na Bíblia a mensagem, a tua cabeça tem que girar agora. Amém? Não estou falando do filme do Exorcista, não. Se for, já põe a mão sobre a cabeça, amém? Não é disso, preste atenção. Agora ele está falando sobre destruir, e a palavra grega é luo. E significa desatar, dissolver, tornar inoperante um sistema. Jesus ele fez no micro e ele fez no macro. Eis o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. Sabe o que Jesus estava falando? Eu vou destruir o sistema dele. Eu vou destruir o sistema dele. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é que dá continuidade a isso? A igreja. A igreja triunfante nessa terra. Você não acreditou no que eu estou falando? Então eu quero que você vá lá comigo em João capítulo 1, verso 12. Você não está crendo no que eu estou falando. Olha lá, o Zenilton não está crendo. Amém? Sabe, amados, essa é uma realidade que você precisa ter na tua mente. Lembra daquela senhorinha que eu falei para vocês, que hoje eu falo que ela cospe o rema? Cospe o rema no sentido de cuspir fogo, amém, amados? Não é que ela fala mal do rema, não. Porque, amados, quando você tem essa realidade no teu espírito, não como um assentimento mental, como diz o irmão Reagan. Sabe, tem muito irmão que pegou essa palavra. Marcos capítulo 4, verso 24, na versão amplificada, diz assim, que a palavra que você considera, ela voltará para você numa medida proporcional, intensa sobre você. Tiago capítulo 1, no verso 21, diz o seguinte, vai dizer o seguinte, que a palavra que você recebe no teu espírito, sabe, se você receber com mansidão, ela vai produzir frutos. Sabe, enquanto eu estou falando essa palavra, a Bíblia vai dizer que espírito e vida está sendo dito. Sabe, a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 8, que enquanto Jesus ele pregava e ensinava, apenas pela palavra, pessoas eram curadas. Apenas pela palavra. Sabe, Jesus ele não faria estardalhaço, não. Quando aquela legião de demônios veio contra ele, ele falou, só pela palavra. Assim tem que ser com você, amados, mas isso tem que ser no nível de consciência de quem você é. Porque não adianta você ter isso na sua mente, você tem que ter isso no teu espírito. Quando você tem isso no teu espírito, pastor Felipe vai estar atravessando a rua, o diabo vai olhar e falar, deixa eu atravessar a rua aqui. A Michelle está daquele lado, lascou, aí atropelou, entendeu? Porque um está de um lado, outro está do outro, tem que ser assim com você, amado. Eu tenho um amigo, pastor da igreja metodista, lá em Presidente Prudente, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, se eu tiver que tirar a mão do bolso para expulsar o demônio, eu perdi a autoridade. Eu falo, rapaz, isso é verdade. Porque a autoridade, e é isso que eu quero que você leia em João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Mas deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia, e aí falo isso como professor, creio que a Michela também vai concordar comigo, a pior coisa que você faz é fazer uma exegese e uma hermenêutica com o dicionário em português. Porque poder é poder, é ou não é? Mas
no grego poder não é poder. Porque eis que vos dei poder, é dunamis, é uma dinamite. Como diz o irmão o Rick Renner, ele diz o seguinte, que esse poder é a mistura, é o amalgamar de um maremoto com um tsunami. Por isso que Paulo e Silas na prisão, quando cantaram, explodiu, houve um terremoto. É poder de dinamite. Mas deu-lhes o poder, deu-lhes a exósia, deu-lhes o revestimento, deu-lhes a autoridade. Ei, você lembra da imagem e semelhança? Mas o Wilson deu toda essa volta toda para chegar aqui. Ei, se eu não te desse toda essa base aqui, você não sairia daqui hoje cuspindo fogo. Satanás olhando para você, falei, não posso olhar nem para ele. Sabe por quê? Agora você foi revestido de autoridade. Você não é o vermezinho de Jacó. Sabe quem você é? Você é o filho de Deus, você é o filho do Altíssimo. Você entende quem você é em Cristo? Você entende por quando eu disse para você que expulsar demônio é só uma consequência? Impor as mãos sobre o enfermo é só uma consequência daquilo que você já é, porque você foi feito para ser a imagem, a exósia de Deus, e você foi feito para ser a semelhança, manifestar os atributos que agora, você vai ter uma aula sobre como ser guiado pelo Espírito. Você vai ter uma aula sobre manifestações do Espírito. E você vai ter uma aula sobre fruto do Espírito. Tudo isso daí está dentro porque você nasceu de novo. E porque você nasceu de novo, você está habilitado, capacitado para manifestar aquilo que você tem por dentro. Sabe, Luciano Subirá, no seu livro Graça Transformadora, diz assim: antes de você aceitar a Jesus, graça é o favor imerecido de Deus, para que você se salve, porque é o dom gratuito de Deus. Amém? Mas ele também diz que depois que você foi salvo, graça é o poder que te habilita, te capacita a cumprir a lei. Mas como assim cumprir a lei? Deixa eu te falar uma coisa. Não roubarás. É lei? Você pode roubar? Ué, mas é lei. Não adulterarás. É lei? Mas e agora? Não mentirás. É lei? Mas é a graça. É a graça. É a graça que te capacita a cumprir. Você entendeu isso? Então preste atenção, agora você manifesta porque você é. Assim como Ele é, nós somos. Amém? Então vai lá comigo em Mateus, capítulo 16, e a gente já está terminando, amém? E eu citei esse texto aqui, mas agora eu quero que você, com essa dimensão, você entenda. Amém, amados? Amém. Eu amo o texto de Tessalonicenses quando Paulo vai dizer que o mistério da iniquidade já está operando, mas não na sua atividade total. Até aquele dia que aquele que resiste saia dessa terra. Quem é que está resistindo ao mistério da iniquidade? Diga, sou eu. Você não entendeu, né? A ministério da iniquidade, quem resiste somos nós, a igreja. Porque Satanás olha para mim e para você e fala, ih, lascou, está vindo ele ali, está vindo a igreja vitoriosa, triunfante. Amém? Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque você é autoridade nessa terra, você exerce essa autoridade. Mateus 28, 18 diz assim, Jesus aproximando-lhe, falou-lhes dizendo, toda a autoridade, toda a exósia, você está entendendo? Toda a exósia me foi dada. Ei, Satanás quis fazer assim, vamos pegar um atalho. Ele fala, não, eu vou receber do jeito legal. Você imaginou se Satanás tivesse conquistado Jesus no coração dele? Mas não, hoje, nós como igreja, triunfante nessa terra. Sabe, amados, quando Paulo está dizendo sobre a suprema grandeza do seu poder, ninguém podia tirar Jesus daquele ambiente. Só Deus, quando olha e fala assim, ele não pecou. Então essa suprema grandeza do poder de Deus vai até aquele lugar, retira Jesus. O cativo é levado, o cativeiro ele é levado. Deus dá dons aos homens. E quando ele dá dons aos homens, ele agora diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés.
e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... Deu a quem? Deu a quem? O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor, porque os teus filhos não vão sair daqui nessa manhã da mesma forma. Pai, obrigado, Senhor, Pai querido, porque uma realidade chegou até eles. Obrigado, Senhor, porque eles sabem que autoridade eles têm, aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Pai, obrigado, Senhor, por esse revestimento. Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor, Pai querido Deus, no nome de Jesus. Amém?